Nós escutamos muito falar de lentes de contato. Há uma até divulgação muito grande de lentes de contato que são usados pelos ópticos, embora que de maneira inadequada. E nesse programa vocês vão ver como o próprio oftalmologista tem dificuldade de indicar lentes, a não ser que ele tenha uma boa equipe, trabalhando bons equipamentos e uma fundamentação de conhecimentos oftalmológicos. Então, lente de contato na infância cresceu muito nesses últimos anos por conta do aumento da miopia na infância. Então, primeiro, nós só tínhamos miopia em crianças que tinham familiares míopes, que é a herança natural que nós encontramos na miopia. Mas, com o advento da luz azul-violeta, entre as suas complicações, que trazem para a visão, para a pele, para o cérebro, para o olho, ela começou a desenvolver naquelas crianças que usam muito a visão, nesses aparelhos, desenvolver e aparecer a miopia. Então, a oftalmologia quer controlar isso usando lentes de contato na infância, e aqui vem um estudo mostrando para vocês, para o próprio paciente ou os outros colegas oftalmologistas optarem por outras opções que não seja somente o uso do óculos, que ainda é o fundamental na correção das miopias, tanto da infância como do adulto. Portanto, vamos prestar bem atenção que nesse trabalho nós mostramos uma série de trabalhos científicos e o porquê da miopia, o aparecimento com mais frequência atualmente e o porquê disso e como nós devemos fazer para poder superar esse problema visual e as complicações que a miopia traz para os nossos olhos. A gente escuta muito pouco falar sobre lentes de contato na infância. Realmente não é um assunto assim muito tocado. Mas a pandemia aumentou em 80% o tempo que o brasileiro fica conectado à internet, comparado a 2016. Em média, hoje passamos 9,29 minutos por dia conectados, contra 5 horas e 14 minutos dia em 2016. É o que mostra um estudo da Hootsuite, referência em pesquisa no setor, e que, muito pior, hoje o maior problema de saúde pública relacionado à visão é a miopia, que é a dificuldade de enxergar à distância, que está em expansão no mundo todo e tem um abuso nas telas, um importante fator de risco. Então, nós entendemos, né, que as lentes de contato, que é uma coisa agora atual, né, no nosso tempo, ela diminui até 55% a progressão da miopia, acelerada por essa conexão à internet durante a pandemia. A pandemia aumentou em 80% o tempo de conexão com a internet. E, em média, hoje passamos 9 horas e 29 minutos por dia nas telinhas. Contra 5 horas e 14 minutos dia em 2016. Portanto, essas são as coisas assim mais fundamentais e importantes para o nosso estudo hoje de lentes de contatos na infância. Isso foi um estudo que foi feito, um estudo de Hootsuite, que é um estudo feito sobre lente de contatos na infância. Distúrbios visuais na infância. Então, os distúrbios visuais na infância, hoje o maior problema de saúde pública relacionado à visão é a miopia, dificuldade de enxergar à distância, que está em expansão no mundo todo e tem o abuso das telas, um importante fator de risco. Então, a gente sabe que hoje em dia nós passamos grande parte do nosso tempo sempre usando a visão de perto e olhando as telas de comunicação ou então os nossos aparelhos
de comunicação, que são realmente os celulares. Sempre eu tenho notado que cada dia mais crianças de baixa idade ficam por muito tempo usando esses aparelhos eletrônicos que nós sabemos, agora já sabemos mesmo, que eles causam grandes distúrbios visuais nas crianças abaixo de 10 anos de idade. Então, é importante que logo cedo você descubra quais são os problemas que estão prejudicando a visão das suas crianças, para que logo eles sejam corrigidos através de óculos ou lentes de contato. Primeiro era mais ruim, porque as crianças só faziam exame quando os pais notavam já algum desvio nos olhos das crianças. Então, o desvio ocular já é uma consequência de um problema visual antigo. Então, graças a Deus, hoje existe o teste do olhinho, que é feito logo a criança ao nascer. Porém, a divulgação desse exame não é feita de maneira correta. Muitas pessoas receberam até uma cadernetazinha que fez o teste do olhinho. Mas o teste do olhinho se divide em 3 etapas. A primeira ao nascer, a segunda entre 6 meses e 2 anos, e a terceira entre 2 anos e 3 anos e meio. Por quê? Porque com essas etapas você realmente descobre todos os problemas visuais que poderão atrapalhar a vida futura da criança. Porque uma vez o olho desviado, já vai ser muito mais complicado o tratamento e os cuidados. E poderá haver, se for tratado muito tardiamente, aparecerá uma doença chamada ambliopia, que é um olho normal, mas que não foi bem utilizado, e o olho nasce para ser desenvolvido até os 8, 10 anos de idade. A condição de visão que não tiver até essa idade, o paciente não vai recuperar. A ambliopia é chamado uma cegueira sem nenhuma lesão ocular. Bom, vamos ilustrar aqui mostrando um caso clínico, que foi o caso de D.P., 45 anos, que aos 32 perdeu a visão de um olho por descolamento de retina. Ela conta que descobriu a miopia aos 3 anos, quando recebeu o diagnóstico que tinha 3 graus. Sofreu bastante com a visão porque tinha diferença de grau entre os olhos, que nós chamamos isso de anisometropia, e desvio ocular, que nós chamamos de estrabismo. Então, desde os 3 anos de idade, que ela tinha esse problema. Então, na infância, usou um tampão no olho melhor. Visão para não perder o outro, porque ela tampando o olho melhor, obrigaria o cérebro a utilizar o olho mais ruim. Mesmo assim, atingiu 19 graus. Então, vocês vejam que ela começou a vida dela, né, usando 3 graus de miopia aos 3 anos. Chegou aos 19 graus de miopia, quando sofreu, então, descolamento de retina aos 32 anos. Então, perder um olho é muito traumático. Mesmo quando você não enxerga quase nada por ele. O impacto psicológico do descolamento da retina foi grande. Teve que abandonar a profissão e hoje ela trabalha como cuidadora de idosos. Tem 2 filhas e não pode se entregar. Então, são histórias como essa que fazem com que a gente tenha vontade de causar algum impacto a vocês que estão assistindo o programa, de cuidar bem da miopia logo no começo, ou da necessidade de usar óculos logo no começo. Porque a miopia, que antes só acontecia em pessoas hereditariamente, praticamente isso, pai, mãe, tio, irmão, hoje nós encontramos miopias
em famílias sadias, por conta do uso inadequado das telas de computadores, de tablets e de celulares. Então, nós temos aí, para ter uma ideia, que a pandemia gerou uma coisa que foi o confinamento. Por conta da pandemia, nós passamos muito tempo em casa. Não podemos sair, não podemos aglomerar. E houve uma substituição das aulas presenciais. Quer dizer, deixamos de assistir aulas com o professor lá na frente e a gente sentado aqui raciocinando, perguntando, usando a visão de longe. E o outro problema com o confinamento é que a miopia começou a ser desapercebida. Por quê? Porque a pessoa usa mais a visão de perto e o míope, ele vê muito bem de perto, quer dizer, as mães começaram a não notar essa diferença que encontram nos filhos quando eles estão em casa, sem estar olhando para coisas de perto, livro ou tela de televisão. Então, a criança, cada hora adicional, ela aumenta a possibilidade do aumento da miopia. Então, cada hora que ela passa num computador, ela vai aumentando. E quando a criança já está procurando se aproximar muito da tela, ela já está com a miopia já bem desenvolvida. Então, o esforço visual causa esforço nos músculos ciliares, deixando a acomodação mais focalizada para perto. Então, nós sabemos que dentro do olho, nós temos uma coisa chamada músculo ciliar, que é quem faz a acomodação, ou seja, é ele quem faz o cristalino mudar de forma para focar a imagem longe e perto. Como ele passa muito tempo olhando para perto, ele vai alongando o eixo visual, quer dizer, o eixo dos olhos. Então, aqui nós temos uma demonstração importante para a gente entender os músculos ciliares. Eles ficam localizados aqui nas extremidades do cristalino, que é a lente que foca a imagem, lá na retina. Então, tudo que entra pela córnea, que passa pela pupila, chega ao cristalino, que é essa lente que ela vai focar a imagem lá na retina, para depois essas informações todas colhidas através do nervo óptico, ela vai então nos fornecer a visão. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o primeiro início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. O olho sofre 2 alterações na miopia. Ela tem a perda do formato esférico da córnea e tem um aumento do comprimento axial do olho. Essas 2 coisas são importantes. Há até pouco tempo, nós escutávamos falar pouco de uma doença chamada ceratocone, que é exatamente a córnea, que é esférica, começar a ficar muito projetada para diante, fica cônica. E isso dá uma alta miopia no paciente. Então, perda de formato esférico da córnea é uma das condições da miopia.
E com isso também há um aumento do comprimento axial do olho. Nós sabemos que o olho tem 24,5 milímetros, da córnea até a retina. Então, qualquer aumento além desse, o olho torna-se míope. Então, esse crescimento axial do olho, quando você fixa muito tempo a visão de perto, você faz com que aumente essa coisa. E, ao você ter miopia alta, você tem 30% de possibilidade de descolar a retina, que foi aquela história inicial daquela menina que aos 3 anos ela tinha 3 de miopia, depois ficou com 19 e aos 30 e poucos anos ela descolou a retina. Então 30% de chance de acontecer isso num olho míope. Depois existe uma área chamada mácula, lá atrás, que pode ser transformada ou danificada pela miopia em 57% dos casos. Então, miopia não é só você precisar de um óculos, que às vezes a pessoa se chateia porque precisa de um óculos. Ruim é quando a miopia causa esses problemas. Essa maculopatia miópica é sério, 57%. Depois, a catarata subcapsular, que acontece em 21% das pessoas míopes, e 20% de predisposição para o glaucoma. Então, vocês vejam como o olho sofre com a miopia. A transformação e a modificação da córnea e o aumento do comprimento axial do olho predispondo a descolamento de retina, maculopatia miótica, catarata subcapsular e, finalmente, o glaucoma. A prevenção, é importante você ter cuidado com ela. A prevenção é fundamental para que você faça as coisas direito. Então, o oftalmologista, ele ressalta que tratamento preventivo pode ser reforçado com 15 minutos diários de sol. Isso porque a radiação ultravioleta emitida pelo sol, ela fortalece a esclera, que é a parte branca dos olhos, e dificulta a alteração na curvatura que faz as imagens se formarem na frente da retina. O sol também ajuda a regular o crescimento do olho, porque ele estimula a produção de dopamina, que é um hormônio do bem-estar, essencial neste monitoramento. Outras dicas do especialista, no caso o oftalmo, são orientar as crianças a olhar para pontos distantes, com frequência, quando eles estiverem navegando na internet. Piscar mais, intercalar o uso de equipamentos com outras atividades sempre que possível. Depois do início da alfabetização, o ideal é que toda criança passe anualmente por uma consulta oftalmológica, principalmente com os novos riscos da vida digital. Então, 15 minutos diários de sol, olhar para pontos distantes com frequência, que é você estar trabalhando no computador e com 15 minutos desse trabalho você para e vai olhar para as coisas mais distantes. Depois do início da alfabetização, fazer exames oftalmológicos com mais frequência. Então isso faz parte da prevenção de doenças oculares e da miopia depois do grande uso dos aparelhos digitais. A miopia em crianças é uma preocupação crescente por causa do aumento da prevalência de doenças nessas últimas décadas. A prevalência da miopia varia nos diferentes grupos etários, sendo mais comum o início em crianças e adultos jovens. A prevalência da doença também varia conforme a etnia. Na Ásia, por exemplo, um estudo recente encontrou a prevalência da miopia entre 84% dos adolescentes, com idade entre 16 e 18 anos. Outros estudos descobriram que até 90% dos adolescentes egressos de escolas secundárias
em cidades do leste da Ásia são míopes. Em escolas lá de Hong Kong, a prevalência chega a ser 62% na faixa etária de 6 a 17 anos. Nesse grupo, a miopia começa usualmente a se manifestar aos 6 anos de idade e apresenta uma taxa de progressão maior do que a observadas em crianças europeias. Estudos epidemiológicos feitos em escolares de Taiwan revelam prevalência de 56% de míopes aos 12 anos de idade e 84% aos 18 anos. Na Índia, a prevalência da miopia na população urbana com idade entre 11 e 20 anos é de 16,6%, enquanto que nos Estados Unidos é de 25,7%, entre 12 e 17 anos, sendo menor, 11,7%, na população negra. Portanto, a prevalência e grau da miopia foram maiores em meninas em uma pesquisa feita em Taiwan, podendo ter havido influência do sexo relacionado à etnia. Finalmente, foram socioeconômicos e culturais também podem influenciar na prevalência e na progressão da miopia. Dados epidemiológicos mostram haver muita prevalência em áreas urbanas do que em áreas rurais. E existe mais míope em profissões que exigem trabalhos para perto, envolvendo detalhes. Se o aumento mundial da miopia na infância é devido ao uso do computador, ao aumento da demanda de leituras e de mudança na dieta ou outros fatores, estas estatísticas alarmantes levantam a questão. Nada pode ser feito para retardar ou impedir a progressão da miopia em crianças. Algumas crianças simplesmente estão destinadas a serem míopes e verem sua miopia aumentando ano após ano. Então, quando os pais descobrem que seus filhos têm miopia, muitas perguntas vêm à tona, tais como: o que faz a miopia aparecer nas crianças? Existe cura para a miopia? Existe algo que possa ser feito para controlar esta miopia? Por que a miopia é uma preocupação? Além do custo que se tem com novos óculos e lentes de contato, a cada ano que é necessário fazer esse exame, muitas crianças que ficam cada vez mais míopes, ano após ano, elas tornam-se adultos com alta miopia. E há riscos associados com a alta miopia. Altos míopes apresentam um risco maior de desenvolver catarata e descolamento de retina ou outros problemas oculares, que são graves. E alguns míopes são tão míopes que não são bons candidatos para uma cirurgia de correção a laser, que é a cirurgia refrativa. Explica-se isso, que a gente precisa ter cuidado com as miopias, mesmo as infantis, por conta, como falei, das despesas com os óculos e lente de contato, que é uma coisa assim que a gente sabe que pesa na balança, óculos e lentes de contato, e os riscos de desenvolver cataratas, como essa que vocês estão vendo aqui, ó, em que a pupila é para ser pretinha, que reflete o fundo do olho, e o cristalino torna-se opaco, a luz bate e volta, por isso que a gente tem esse reflexo esbranquiçado. Então, desenvolver catarata e também descolamento de retina. Então, uma coisa que é bastante grave e que nos preocupa são os descolamentos de retina que vocês estão vendo aqui nessa foto. Então, o míope, por o olho ser maior, ele fica com a retina mais estirada e, consequentemente, com algum movimento estranho no olho, poderá advir um descolamento de retina. Então, são os cuidados que a gente sempre
quer ter nesses momentos. E nos míopes muito altos, que vocês conhecem, que eles chamam até de fundo de garrafa, né, os óculos, muitos deles não conseguem fazer a cirurgia refrativa, porque hoje em dia nós temos um milagre da tecnologia, que é você fazer a cirurgia refrativa, ou seja, modelar sua córnea, tirar dela aquela curvatura a mais, e você poderá deixar de usar o óculos. Mas por isso que deve se cuidar desde logo, ou cedo, a miopia, porque se você não fizer isso, quando você vai fazer a cirurgia refrativa, muitas vezes não dá para você corrigir. Quantos são os pacientes que chegam no consultório e a gente olha para eles e diz, olha, não dá para tirar os óculos. E elas ficam felizes, porque vão deixar de usar um óculos como esse aqui, fundo de garrafa, grau 8, 9, 10, 12, etc., por um óculos -1, -2, -3, que é um óculos comum. Então, porque a miopia é uma preocupação, por conta de despesa com óculos de lente de contato, risco de desenvolver cataratas, descolamentos de retina e, às vezes, não conseguir mais fazer uma cirurgia corretora. O que provoca miopia em crianças? Então, muitas pessoas ficam assim, querendo saber, puxa, por que é, né, que a criança tem miopia? Embora a razão exata pela qual uma criança torna-se míope não seja totalmente compreendida, parece que a hereditariedade é um fator fundamental, mas não único. Se ambos os pais são míopes, há um risco maior de seus filhos serem míopes também. Mas não é possível prever quem se tornará míope apenas olhando a árvore genealógica. Alguns pesquisadores acham que a fadiga ocular ocasionada pelo esforço para manter o foco provocado pela leitura ou por segurar o livro muito perto dos olhos, por longos períodos de tempo, pode aumentar o risco de miopia em crianças, mas ninguém sabe ao certo. A causa ou causas da miopia pode permanecer um mistério, mas pesquisadores recentemente descobriram algo sobre a progressão da miopia que é muito interessante. Os óculos convencionais e as lentes de contato que o oftalmologista prescreve para a correção da miopia pode realmente, em alguns casos, aumentar o risco da miopia, piorar durante toda a infância. Muitos destes pesquisadores estão investigando novos designs de lente para ver se consegue desenvolver lentes de contato ou óculos que possam parar ou retardar a progressão da miopia em crianças. Então, o que nós vemos são crianças que ficam privadas do mundo exterior, ou seja, depois de 3 metros de distância. Aqui nós mostramos essa coisa linda de óculos porque se a criança ou os pais ou os responsáveis escolherem um óculos bonito, a criança vai se sentir feliz com ela. Nós temos dificuldade de colocar óculos em meninas entre 13 e 19 anos, porque aí sim elas fazem questão de não usar, não sei porquê. Outro detalhe importante também que a gente conhece é que a criança, às vezes, fica com problemas de personalidade por conta da miopia. Por quê? Porque normalmente as crianças elas se interessam por tudo que está ao seu redor. E o míope, a visão dele não vai além de 2,5 metros. Então ele só se interessa pela leitura. Então normalmente os míopes são aquelas crianças assim, que vivem lendo, gostam de olhar muitas coisas, são interessadas para fazer trabalhos manuais, mas elas deixam de ver a vida e muitas delas se tornam pessoas introspectivas. Então é importante a gente ver essa parte psicológica e ter cuidado com a criança míope. Desfoque periférico e progressão da miopia. É outro detalhe importante que a gente não pode deixar de prestar atenção. Então vocês vejam bem, o desfoque periférico e progressão da miopia. Ao longo dos anos,
os oftalmologistas têm tentado vários métodos para controlar a miopia em crianças, com pouco ou limitado sucesso. Mas, recentemente, os pesquisadores ampliaram sua compreensão sobre como o olho reage às lentes corretivas tradicionais. Essa nova informação pode melhorar significativamente os esforços para retardar ou impedir a progressão da miopia. Apesar dos óculos e das lentes de contato convencionais fazerem um excelente trabalho de correção da miopia que existe e de restauração da visão central, eles podem também provocar efeitos indesejados sobre a visão periférica, aumentando o risco de progressão da miopia. Pesquisadores na Austrália, nos Estados Unidos e em outros países descobriram que um tipo específico de desfoque pode ocorrer na retina periférica, estimulando o globo ocular a se alongar durante a infância, o que provoca o aumento da miopia. Aqui é onde fica interessante um olho míope, é muitas vezes menos míope na retina periférica do que na retina central. Logo, o olho ele é curvo. Então, quando você foca com uma lente, o lugar onde está errado, que é a mácula, as partes laterais se tornam hipermétricas. Então, quando o óculos ou lente de contato tradicionais para a correção da miopia restauram a visão em 20%, ou seja, 20/20, ou visão normal, que é a área central da retina, eles podem provocar um desfoque na retina periférica. A miopia na retina periférica é essencialmente sobrecorrigida, o que provoca um tipo de borrão denominado hipermetrofia desfocada. Os pesquisadores acreditam que essa hipermetrofia desfocada na retina periférica pode estimular o alongamento do olho, portanto, aumentando progressivamente a miopia em crianças. Cientistas trabalham hoje para desenvolver lentes de contato ou óculos que eliminem a hipermetropia desfocada na retina periférica, o que poderia eliminar o estímulo para o globo ocular se alongar e potencialmente retardar ou impedir a progressão da miopia em crianças. Portanto, a miopia na retina periférica é essencialmente sobrecorrigida, quer dizer, é corrigida demais, o que provoca um tipo de borrão denominado hipermetropia desfocada. Então, os pesquisadores acreditam que essa hipermetropia desfocada na retina periférica pode estimular o alongamento do olho, aumentando progressivamente a miopia nas crianças. Cientistas trabalham hoje para desenvolver lentes de contato ou óculos que eliminam a hipermetropia desfocada na retina periférica, o que poderia eliminar o estímulo para globo ocular se alongar e potencialmente retardar ou impedir a progressão da miopia em crianças. Então, esse desfoque periférico e progressão da miopia é um estudo novo, é uma novidade que nós temos sobre a correção das lentes de contato. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né? O tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceram os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Aqui estão alguns dos mais recentes resultados sobre as lentes
que promete controlar a miopia em crianças. Então vocês vejam como a ciência se incomoda em resolver casos como esse. Em 2010, durante a reunião anual da Associação de Pesquisa e Visão e Oftalmologia, que é a ARVO, pesquisadores da Austrália, China e Estados Unidos apresentaram dados de um estudo sobre lentes de contato experimentais para o controle da miopia usado por alunos chineses durante 6 meses. As lentes eram multifocais para corrigir totalmente a miopia central e reduzir a hipermetropia desfocada na retina periférica. Todas as crianças tinham idades compreendidas entre 7 e 14 anos. Um total de 65 crianças usaram as lentes de contato experimentais e 50 crianças usaram óculos. Então, foi feito esse estudo separando óculos e lente de contato. No final do período de estudo, as crianças que usaram as lentes de contato experimentais apresentavam 54% menos progressão da miopia do que as crianças que usavam óculos. Então, quase 60% melhoraram com as lentes de contato e 40% melhoraram ou estabilizaram com o uso do óculos. Mostrando assim, desde 2010, a importância de você corrigir a miopia com óculos ou com lente de contato. Já em junho de 2011, quer dizer, um ano depois, pesquisadores de Nova Zelândia divulgaram o resultado de um estudo comparativo de lente de contato multifocal com lentes de contato gelatinosas convencionais para controle da miopia em crianças. Aqui, dando uma ligeira explicação, existe lente de contato multifocais, quer dizer, que ela corrige para longe e para perto, e existe lentes gelatinosas convencionais, que são para controle de miopia. Um total de 40 crianças míopes, com idade entre 11 e 14 anos, participaram desse estudo. As crianças usaram as lentes multifocais em um olho, aleatoriamente, e lentes de contato gelatinosas convencionais no olho contralateral. Quer dizer, de um lado ele botou a multifocal e do outro lado botou a convencional. Durante 10 meses, e em seguida trocaram as lentes para o olho oposto por mais 10 meses. Quer dizer, 20 meses, quer dizer, 1 ano e mais de 6 meses, chegou-se à conclusão que 70% das crianças, a progressão da miopia foi reduzida em 30% ou mais no olho usado com lentes de contato multifocal experimental. Em ambos os períodos de 10 meses de estudo, a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste foram essencialmente as mesmas com a lente multifocal em comparação com as lentes de contato convencional. Então, 70% das crianças, a progressão da miopia foi reduzida em 30%. Então, é importante a gente ter esse detalhe, porque às vezes a família fica demorando a trazer a criança. E esses detalhes são fundamentais para que você consiga uma melhora ou uma estabilização da miopia. Já na reunião da ARVO, em 2011, pesquisadores do Japão apresentaram um estudo que investigou se o desgaste durante a noite das lentes de contato de gás permeável poderia suprimir o alongamento do globo ocular em crianças, fator de progressão da miopia. Um total de 92 crianças míopes foram incluídas nesse estudo durante 2 anos. 42 usaram as lentes durante a noite e 50 usaram óculos convencionais durante o dia. A idade média de todas as crianças participantes era em cerca de 12 anos no início do estudo. Ao final, as crianças do grupo que usou óculos tinham um aumento significativamente maior na média do comprimento axial dos olhos do que as crianças que usaram lente de contato. Os autores do estudo concluíram que durante a noite a lente suprimia o alongamento dos olhos das crianças, sugerindo que as lentes podem retardar a progressão da miopia em comparação com o uso do óculos.
Bom, essa opinião ela muda bastante entre os oftalmologistas. Por exemplo, nós aconselhamos aos nossos usuários de lente de contato que não usem lente de contato à noite. Então, eu, pelo menos, não indico lente de contato para usar à noite. Porque à noite o olho não produz lágrima, porque a lente tende a colar na córnea ou irritar muito mais. Mas nesse estudo da Harvard, em 2011, ficou provado o seguinte: não é pelo uso da noite, mas sim pelo uso da lente de contato. O uso da lente de contato, ela ajuda mais a estabilizar do que o óculos. Só que as lentes de contato, como nós falamos anteriormente, ela corrige muito bem o centro da visão, mas a periferia não. E com isso também, por isso que não é 100% o jeito dela corrigir ou estabilizar a miopia. Então estamos mostrando para vocês que existe um estudo incansável. Hoje nós já estamos em 2021 e a gente ainda tem dúvidas sobre isso. Em 2012, os mesmos pesquisadores publicaram os resultados de um estudo similar de 5 anos, com 43 crianças míopes que usaram lente de contato gás permeável durante a noite, suprimindo o alongamento axial do olho em comparação com o uso de óculos convencionais para a correção da miopia. Também em 2012, pesquisadores na Espanha publicaram dados de um estudo que revelou que crianças de 6 a 12 anos de idade com miopia que usavam lentes de contato de gás permeável, durante o período de 2 anos, tiveram menos progressão da miopia e uma redução axial do alongamento dos olhos em comparação às crianças que usaram óculos para a correção da miopia. Portanto, sem sombra de dúvida, a lente de contato, ela corrige melhor do que os óculos. Só que muitas vezes, na criança pequena, nós sentimos a dificuldade de colocar uma lente de contato. Mas também, quando ela dá certo, é melhor do que o adulto. Eu tenho crianças no meu consultório, tem uma delas, inclusive, que quando eu pego um adulto que se comporta mal ou acha ruim colocar uma lente, eu aproveito, telefono para ela, ela vem toda faceira lá para o consultório, mostrar como ela bota e tira as lentes de contato. Então, a criança, quando ela assume, quando ela admite, quando ela gosta da lente de contato, ela é mais cuidadosa e ela se beneficia muito mais do que o adulto. Porque às vezes vocês estão assistindo o programa e você vai botar uma lente de contato em criança? Depende. Tem criança que você realmente não pode colocar a lente de contato nela. Tem muito tipo de criança, mas tem umas que são maravilhosas e, como eu disse, ela funciona melhor numa criança do que, às vezes, num adulto do sexo masculino. O homem é mais complicado para usar lente de contato. Em outubro de 2012, pesquisadores de Hong Kong publicaram outro estudo sobre o efeito da lente de contato gás permeável no controle da progressão da miopia em crianças. Eu estou mostrando essas coisas a vocês, porque hoje em dia as pessoas falam muito em comprovação científica. É muito trabalhoso, né? Se fazer, mas se faz. Então participaram do estudo por 2 anos. As crianças que usavam lente de contato tiveram um aumento mais lento do comprimento axial dos olhos em 43%, em comparação com as crianças que usavam óculos. Além disso, as crianças mais jovens que usaram lente de contato tiveram uma maior redução da progressão da miopia do que as crianças mais velhas, mostrando que quanto mais cedo você tratar a miopia, melhor. Então leve seus filhos, mesmo sem ele estar sentindo nada, leva ele ao oftalmo. Além disso, um estudo publicado na Investigative Ophthalmology Visual Ciência revelou que o efeito benéfico da progressão da miopia diminuiu com o uso de lente de remodelagem da córnea durante o primeiro ano de tratamento da miopia. O mesmo não se repetiu quando o colírio com atropina e os óculos multifocais foram usados. Então, essas lentes de remodelagem são lentes duras, muito mais incômodas, mas que a gente pensava que ela tinha um efeito muito bom, e tem no primeiro ano, mas depois do segundo ano
nós não esperamos assim muita vantagem no uso delas. Outras medidas de controle da miopia em crianças, que nós estamos mostrando uma prevenção dentro do possível. Então, os esforços para encontrar uma cura para a miopia ou uma forma de retardar a progressão da doença em crianças são de longa data. Além das novas lentes de contatos projetadas para alterar o borrão periférico e a progressão da miopia, outras medidas foram investigadas ao longo dos anos. Então, aqui nós temos outras medidas para que nós possamos melhorar as condições do paciente. As outras medidas é a utilização do colírio de atropina, que obteve os resultados mais eficazes a curto prazo, mesmo apresentando algumas desvantagens. A atropina tópica é um medicamento amplamente utilizado para dilatar a pupila e paralisar temporariamente o mecanismo de acomodação do olho. A atropina não é normalmente utilizada durante os exames oftalmológicos de rotina, porque seu efeito de longa duração pode levar a uma semana ou mais para passar completamente. Um uso comum da atropina nos dias de hoje é reduzir a dor ocular associada a determinados tipos de uveíte. Algumas pesquisas têm sugerido que a miopia em crianças pode estar ligado à fadiga ocular. Para focar, os pesquisadores se debruçaram sobre o uso da atropina para desativar o mecanismo de foco do olho e para controlar a miopia. Então, o colírio da atropina tem esses detalhes que a gente está vendo aí. Os resultados dos estudos da atropina para controlar a miopia na infância têm sido impressionantes, pelo menos para o primeiro ano de tratamento de miopia. 4 estudos de curto prazo publicados entre 1989 e 2010 constataram que a atropina produziu uma redução média de progressão na miopia de 81% entre as crianças míopes. No entanto, estudos adicionais demonstraram que o efeito do controle da miopia com o uso da atropina não permanece após o primeiro ano de tratamento e que a utilização a curto prazo da atropina não pode controlar a miopia de forma significativa a longo prazo. Além disso, muitos oftalmologistas relutam em prescrever atropina para crianças porque os efeitos do uso contínuo da medicação são desconhecidos. Outras desvantagens sinalizam que o tratamento com a atropina provoca desconforto e sensibilidade à luz e que a dilatação prolongada da pupila causa a perda da capacidade de foco durante o tratamento, o que gera despesas extras com lentes bifocais ou progressivas durante o tratamento, para que a criança seja capaz de ler claramente, uma vez que a sua capacidade de foco ela é afetada. Então, vocês viram que o colírio de atropina, que alguns médicos utilizam, ela é importante, mas tem suas limitações e suas contraindicações. Depois vem a lente de contato gás permeável. Então, a lente de contato gás permeável, a capacidade das lentes de contato gás permeável em retardar o progresso da miopia em crianças tem sido um tema controverso há muitos anos. Para muitos profissionais, esse problema foi resolvido com a publicação dos resultados de estudos da Contact Lens and Myopia Progression, a CLAMP, em 2004, financiado pela National Eye Institute. O estudo se debruçou sobre a progressão da miopia em mais de 100 crianças entre 8 e 11 anos de idade, ao longo de um período de 3 anos. Algumas usavam lentes de contato gás permeável, rígidas, enquanto outras usavam lente de contato gelatinosa. Muitas crianças que usavam as lentes de contato gás permeável mostraram a curto prazo ou temporariamente uma menor progressão da miopia. No final do período do estudo, nenhum efeito significativo
de controle de miopia foi comprovado no uso de lente de contato gás permeável. Então, esse foi o que nós temos de críticas ao que a gente falou também até agora. Depois nós temos os óculos multifocais. Então, os óculos multifocais, que é a terceira condição que a gente usa, a terceira medida, ou multifocais, que são lentes progressivas, também tem sido investigada como um meio para controlar a miopia em crianças. Uma série de estudos publicados entre 2000 e 2011 revelou que o uso de óculos multifocais não fornece uma redução significativa da miopia progressiva para a maioria das crianças. Um estudo publicado em 2003, Correction of Myopia Evaluation Trial, descobriu que as lentes de óculos progressivas, em comparação com as lentes regulares de visão única, proporcionaram uma lenta progressão da miopia em crianças. Estatisticamente significativa, apenas durante o primeiro ano de tratamento, mas o efeito não foi significativo nos 2 anos seguintes do estudo. Então, vocês vejam como existem controvérsias, né, em todos eles. E a hipocorreção da miopia. Então, normalmente, a criança quando vem precisando de -3, o ideal seria você colocar -2,5. Já outros profissionais acham melhor botar a correção completa. Então, aqui, olha, a hipocorreção da miopia é outra técnica investigada para o controle da miopia em crianças. É a hipocorreção intencional da miopia com óculos ou lentes de contato. A lógica por trás dessa ideia é que a subcorreção reduziria o foco de tensão ocular, que tem sido apontado como uma das causas de progressão da miopia. Infelizmente, estudos recentes revelam que a subcorreção da miopia não só é ineficaz em retardar a progressão da miopia, e ela pode, na verdade, aumentar a miopia progressiva. Além disso, a subcorreção intencional da miopia faz com que a visão à distância fique turva, o que pode colocar a criança em desvantagem na sala de aula ou nos esportes, afetando seu aprendizagem e a sua segurança. Então, minha gente, nós tivemos aí uma série de coisas para vocês pensarem. Para vocês, quando forem ao oftalmologista, ter também sua opinião. Isso aqui é um trabalho científico. Às vezes, num programa desse, isso torna-se enfadonho, mas é essencial que você tenha conhecimento da sua miopia, dos riscos que você corre estar com ela, de como você pode prevenir, de como você deve tratar. Então, essa é a finalidade mais importante que nós temos aqui para vocês. Para ficar melhor entendido, nós vamos mostrar um tape de como funciona o globo ocular e como é a miopia que a gente passou esse tempo todo aqui falando para vocês. Quando a luz atinge uma superfície curva, ela dobra. Esse processo de dobra da luz é denominado refração. As duas principais superfícies de refração do olho são a córnea e a lente. Essas duas superfícies curvas, juntamente com outras estruturas internas do olho, trabalham juntas para focar a luz na retina no fundo do olho. Se a luz não focaliza diretamente a retina, o olho será míope, hipermétrope ou astigmático. Esses problemas são denominados erros refrativos. No olho míope, a luz projetada de longe concentra-se num foco à frente da retina. Como resultado, os objetos de longe ficam desfocados, enquanto os objetos de perto estão nítidos. A miopia ocorre quando o formato corneano é demasiado curvo ou o olho é demasiado longo. Isso faz com que a luz se concentre num foco à frente da retina, resultando numa visão de longe desfocada. Falando um pouquinho do nosso dia a dia de consultório, uma das coisas muito comuns e mais frequentes também hoje é o paciente nos procura e fala assim: doutor,
eu tenho alta miopia, meu grau é muito alto de miopia, eu posso operar? Pode. A resposta seria assim, pode. O que precisamos é conhecer melhor os seus olhos, entender como que eles estão em termos de saúde ocular, porque simplesmente o grau, hoje, o mesmo grau de alta miopia, chamada alta miopia, ele pode ser passível de tratamento cirúrgico, desde que seja até para diminuir o grau, pacientes com 12 graus, 13 graus, você pode diminuir essa quantidade de grau para que dê mais conforto até para confeccionar um óculos, tá? Até realmente você conseguir diminuir a ponto de deixá-lo com muita independência em relação ao uso dos óculos, tá? É importante entender como o paciente míope enxerga, né? Muita gente fala assim, mas como que você não enxerga, né? Como? Põe um óculos e não enxerga, ou então você está sem óculos e não enxerga nada. Existe uma forma da gente simular, e quem estiver assistindo e for míope vai entender que quando nós falamos que um paciente acima de 3 graus de miopia, ele tem uma visão muito comprometida para longe, isso não é brincadeira, é muito importante. Isso é muito comum, inclusive em crianças que chegam para os pais e falam, eu não enxergo, né? Ou manda ler as coisinhas, eles não enxergam. E na realidade, quando você se depara com um paciente míope, você tem uma queda de qualidade importante da visão. Quando nós falamos em pacientes automíopes, nós falamos em pacientes acima de 6, 7, 8, chegando a 9 graus. Esse indivíduo ele passa a ter um borramento da visão importante mesmo para perto, a não ser que ele faça uma correção da visão onde ele aproxima os objetos. Vocês já devem ter visto ou lidado com isso, ou quem estiver assistindo e for automíope, ele deve falar assim, puxa, eu faço exatamente isso, eu coloco os objetos muito pertinhos. Então hoje, com os novos tratamentos, com as novas tecnologias, tanto de exames pré-operatórios, como também das tecnologias a laser, nós conseguimos melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Existem várias técnicas, ou vamos ter aqui a técnica usando o laser para corrigir o paciente automíope. Embora existam as chamadas cirurgias intraoculares, onde você faz o implante da lente intraocular, né, removendo aquele cristalino, e você pode ter um resultado bom. O problema dessas cirurgias de implante intraocular em automíope jovem é o risco de descolamento de retina. Então não é a nossa primeira escolha como tratamento. Então nós trouxemos aqui uma série de experiências, né, de como tratar de um míope, como evitar um míope, e escutamos a opinião de Dr. Fiore, em que ele fala que existe o implante intraocular, que é a cirurgia que a gente faz para substituir o cristalino numa catarata. Então hoje ele está sendo utilizado também para corrigir vícios de refração para a pessoa tirar o óculos. Mas a opinião dele é a mesma minha. Eu não acho que seja a primeira escolha. Então o ideal é fazer a cirurgia refrativa. Bom, pessoal, terminamos mais um programa e eu espero ter sido de utilidade para vocês. Transmitam esses conhecimentos para seus amigos, indicando o nosso programa Saúde é Tudo.